Para proferir a palestra História das Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público, convidamos o conselheiro Hinaldo da Paixão Santos Araújo, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Bom dia. Depois de um coral como este, nada mais do que começar uma fala dizendo que recordar sempre é viver. Bom sempre estar aqui nesta cidade, que o nome por si só já diz tudo, Uma saudação toda especial às conselheiras Beth, minha querida irmã de fé e de labuta, conselheira Lourdes, e também a nossa conselheira Rosa, que estava aqui há pouco, mas sei que volta, até porque falar sobre Rosa não podemos esquecer também de Pixinguinha, porque as mulheres serão sempre divinas e graciosas. Saudação, portanto, a vocês, mulheres aqui presentes, e também, claro, ao nosso anfitrião, Tribunal de Contas do Pará, na pessoa do conselheiro Odilon, em nome do presidente, que espero que em breve, muito em breve, possa estar aqui juntos trabalhando, até porque aqueles que acreditam sempre sabem que tudo é possível. Saudação, portanto, a todos os conselheiros e substitutos presentes em nome do nosso presidente do IRB, conselheiro Ivan Bonilha. Conselheiro, quando Vossa Excelência se candidatou à presidência do nosso instituto, eu vi que Vossa Excelência era um homem de coragem, porque substituir a trajetória do conselheiro Severiano, do conselheiro Sebastião, na frente da nossa Casa do Conhecimento, Vossa Excelência tinha uma tarefa, e tem, hercúlea, e tem desempenhado com muita mestria. Com mestria e com maestria. Disseram que eu tenho aqui 1 hora, não sei se vou usar esse tempo todo, até porque o nosso companheiro, e quando eu falo companheiro, usando, eu gosto muito dessa expressão, o sentido mais puro da palavra companheiro, que é aquele que compartilha, que divide o pão. Né? Companere, do grego, companere, aquele que compartilha, que divide. E aí, então, eu queria dizer e saudar todos os técnicos presentes, auditores presentes, na figura do nosso presidente Fernando Gominho, dizer que estamos na luta, estamos na messe, sem deixar de acreditar nunca. Mas o coral de hoje aqui, como eu disse, a minha fala é sobre histórias. Não é isso, Raimi? Acertei o nome? Eu sempre brinco com Raimi. E eu vou falar um pouco de história. E também um pouco da minha história. Porque que história? Qual a melhor forma de contar uma história que não seja a nossa própria história? E quando eu volto aqui a esta terra, como eu disse, o nome já diz tudo, eu sempre fico feliz duplamente. Primeiro porque eu vejo e revejo vários amigos, alguns ex-alunos, alguns leitores, mas os alunos que chegam assim, professor, eu fui seu aluno há 20 anos e você não mudou nada. Eu fico, meu Deus do céu, como ele quer me agradar, não é verdade? Quer dizer que 20 anos, ele está ali presente, está rindo, mas eu só posso agradecer, porque de fato dizer que em 20 anos a gente não muda nada, realmente é porque é uma frase, de um grande amigo, e todos aqueles que passam por nossas vidas serão sempre nossos amigos. E o segundo motivo, já que o primeiro é esse, rever amigos, o segundo motivo é porque esta cidade faz parte da minha história de vida. Quando eu chego aqui e vejo a chuva, claro que eu fico com um pouco de inveja, já que nordestino sou, né? Oh, meu Deus do céu, não poderia vir mais um pouquinho para o lado, passar por Ceará, pela Bahia, por Sergipe, Paraíba, Pernambuco? Não posso esquecer das Alagoas, senão o conselheiro Anselmo me mata, né? Pois bem, o fato é que, mas a chuva aqui é uma bênção. E se eu sou hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, é porque a chuva de Belém me abençoou.
Zé Raimundo, que é o nosso superintendente técnico, está aqui presente. Eu só não conheço essa história, não, o senhor nunca me contou, chefe. Ele me chama de chefe carinhosamente. Nunca fui chefe de ninguém, nunca serei chefe de ninguém. E a Raimundo também não conheço essa história, depois eu vou contar. E se eu estiver sendo repetitivo, peço desculpas. O pessoal do fundo me ouve? Eu sei que o brilho da testa sei que enxerga, mas a voz consegue ouvir bem lá no fundo? Quem me ouve? Beleza, gostei. Então, desculpa falar assim, viu, gente, que eu sei que estou numa plateia só de gente seleta, mas eu não consigo deixar de ser eu. E aí o fato é que eu tinha 20 e poucos anos, eu ingressei na auditoria privada, e concordo com tudo que Vossa Excelência disse aqui, conselheiro Ivan, em 84. E corria o ano de 86, eu tinha, portanto, 22 anos de idade, e era responsável pela equipe de auditoria, da então Arthur Young, que hoje é Ernest Young. Naquela época eram das Big 8, eram Big 8 na minha época, eram 8, as 8 grandes, depois viraram Big 6 e agora Big 4. Vai chegar um dia que vai ser Big 1. Pois bem, mas o fato é que eu trabalhava nessa equipe, era um supervisor de auditoria, e vim aqui auditar a nossa COSAMPA, que é a Companhia de Saneamento do Pará. Pegava um voo 300, Airbus 300 da Varig, que nascia no Rio, parava em Salvador, Recife, Fortaleza, São Luís, e chegava aqui em Belém sempre de madrugada. Eu adorava esse voo porque a cada escala era um serviço de bordo diferenciado. Como a Varig era boa, né? Meu Deus do céu, que saudade. Quando eu vejo os biscoitinhos da Gol, que saudade eu sinto desse voo 300 da Varig. Olha, não estou recebendo merchandising por isso não, pelo amor de Deus, porque hoje tudo tem que ser explicado. Hoje tudo é filmado e explicado. Mas o fato é que eu estava aqui auditando a COSAMPA e também me designaram, por questão de custos de auditoria, para auditar a caixa de assistência dos funcionários do Banco do Amazonas, que funcionava aqui em Belém. O Banco do Amazonas, o BASA, era em Manaus, a sede, mas a caixa de assistência, previdência, né, dos funcionários era aqui em Belém. E eu estava na COSAMPA, aí disseram, olha, você tem que ir agora de tarde para a caixa de assistência para fazer um trabalho. E eu fui. E naqueles tempos, caminhar em Belém era sempre bom, e é sempre bom, menos, né, talvez um pouco menos de violência, mas o fato é que ao caminhar para a caixa, começou a chover, aquela chuva da tarde, torrencial. E eu, de paletó, carregando a mala de auditor, querendo proteger os papéis de trabalho, e tomei aquela chuva. E fiquei literalmente encharcado. Mas como dever, em primeiro lugar sempre, fui trabalhar à tarde com ar-condicionado, aquela coisa toda, e o físico não resistiu, ou seja, eu adoeci. Aí no dia seguinte eu fui trabalhar, mas já me sentindo mal. À tarde desmaiei, fui para o hospital, disseram que eu estava com o princípio de broncopneumonia e que eu teria que voltar para Salvador. E por que eu digo que foi uma bênção essa chuva? Porque em 86 eu tinha feito o primeiro concurso que o Tribunal de Contas da Bahia fez para auditor. Eu falo de 86. E eu tinha feito o concurso, e por aquelas casos, né, Jorge, do destino. Jorge é um colega que está lá no TCM de São Paulo, passou pela Controladoria do Rio de Janeiro. Posso dizer que foi meu aluno? Posso dizer, não posso? Pois bem, então obrigado. O fato é que eu tinha passado no concurso para o tribunal em 86, mas tinha decidido que não iria ingressar no tribunal para ser auditor, mesmo que na época o tribunal pagasse 5 vezes o salário que eu recebia. Eu estava como supervisor de auditoria, gostava do que fazia, viajava o Nordeste inteiro auditando, e minha vida era auditar. E já tinha decidido que não voltaria para tomar posse. E todos os dias minha mãe me ligava, meu filho, você passou, você tem que vir tomar posse. Meu pai me ligava, insistia. Eu já tinha decidido, depois da 10ª ligação, que não voltaria para Salvador. Mas o fato que eu adoeci, Ivan, em função das chuvas de Belém, fiquei com uma broncopneumonia, como disse, tive que voltar de forma coercitiva para Salvador, e ao desembarcar no aeroporto, meu pai me pegou pelo braço, você vai tomar posse. Eu não vou, você vai tomar posse. E eu digo para vocês sempre, nunca desconfiem, nunca duvidem dos pais de vocês, porque eles sempre querem, o seu pai, sua mãe quer sempre o melhor.
E eu fui tomar posse com uma proposta dizendo assim: ó, toma posse, passa um mês, se você não quiser, você volta. E depois de um mês, o que aconteceu? Eu voltei para Toriangue. E disse: olha, eu estou aqui de volta, porque eles me prometeram que se eu voltasse, eu seria supervisor em Recife e cuidaria da área tributária do escritório de Recife, que era uma área legal, digamos assim, em 86, 87. Quando eu voltei, aí o gerente disse: olha, você vai continuar aqui em Salvador, mas a proposta não era para ir para Recife, como supervisor de tributos? Não, isso é se você não saísse, mas você saiu, você tem que ficar aqui como analista e tal, em Salvador. Eu falei: então não vou ficar, porque não foi isso combinado. E aquilo que foi combinado tem que ser cumprido. Voltei para o tribunal, portanto, em 87, e disse: vou fazer a minha história no Tribunal de Contas da Bahia. Vou construir a minha história e vou ajudar este órgão a ser diferente. Aos 22, portanto, eu tomei posse no Tribunal de Contas como auditor, e no tribunal fui de tudo um pouco. Fui boy, fui ascensorista, fui tirar... Como é que trabalha em xerox? Como é que chama? Nem sei o nome correto. Repografia. Mas quem trabalha em repografia é o quê? O português tem essas coisas. Repografista, que coisa boa. Nada a conversar com um jurista, tem sempre uma solução para tudo. E aí o fato é que fui tirar xerox, subir elevador, até porque meu primeiro emprego foi como ascensorista no Banco do Nordeste, aos 15 anos de idade. Então, nunca tive essas frescuras, essas bobagens. Tinha que fazer, fazia. Tinha que ter telefone, atendia, e aí fazia auditoria, aí não tinha técnico suficiente, eu era o coordenador, o supervisor e o gerente, como o Zé Raimundo hoje o é, e tinha que fazer o trabalho. Mas nunca deixei de acreditar que era possível. Que era possível ajudar o Tribunal de Contas da Bahia a ser um Tribunal de Contas diferente. Porque eu nunca deixei de acreditar em sonhos. E aí, ao falar em sonhos, eu tenho que me lembrar. Eu tinha até anotado, mas acabei até esquecendo onde é que estão meus apontamentos. A idade tem isso, a gente esquece, viu? Eu fiz os apontamentos aqui para a minha fala, mas está aqui. O meu resumo da minha palestra são esses 5 tópicos, basicamente. Vou ter que enrolar muito para 1 hora. Mas o fato é que, estou brincando, mas o fato é que eu precisava, portanto, fazer diferente. E aí, senhoras e senhores, nunca deixei de acreditar nos meus sonhos. Todas as vezes que eu pegava um avião, um gominho, e passava o Salvador, e sempre aconselho a quem pegar um avião e for para Salvador, vá sempre no lado direito, porque quando o avião pousa em Salvador pelo lado direito, você vê a Salvador dos turistas. Mas se você pousar no lado esquerdo, você vai ver a Salvador que o povo vive, e é brutal a diferença. Mas eu sempre gostava de ir pelo lado direito do avião, não para ver a Salvador dos turistas, que eu adoro, por sinal, mas também não posso esquecer que existe a Salvador que o povo vive. 75% da população de Salvador, soteropolitana, portanto, vive em habitações subnormais, como rotula o IBGE. Isso também nos incomoda. Mas o fato é que eu estava do lado direito, conselheira Lourdes, porque eu via o tribunal de cima. E minha mãe me ensinava uma ladainha que eu sempre recitava. E um dia eu sempre dizia assim: um dia eu ainda vou ser conselheiro desse tribunal. Um dia eu ainda vou ser conselheiro desse tribunal. Todas as vezes que eu passava eu dizia isso. Acredite se quiser, mas é mais pura verdade. E aí fui ser supervisor de auditoria, depois passei a ser coordenador de auditoria, depois fui superintendente de auditoria, depois substituto de conselheiro. É uma história que é muito própria da Bahia. A Bahia tem essas coisas, a Bahia tem essa idiosincrasia, essa terra da magia, da alegria, da fantasia. Mas quem diria, a Bahia também é sempre, como eu digo, terra de auditoria. E fazia de tudo um pouco. Mas tudo isso por questão de sonhos. Mas, Sinaldo, e por que sonhos, então, você vai falar de morte? Porque na semana passada o Brasil tomou um choque, não foi isso? Aliás, todo brasileiro que gosta de notícias tomou um choque, né? Ao ler o passamento do nosso jornalista da Bandeirantes, Boechat. Triste episódio. Mas no mesmo dia, quis o destino que o Brasil perdesse Boechat, e eu gostava muito dele, né? Não sei porque eu tinha a impressão que ele estava no rádio falando comigo, e até às vezes eu respondia: é isso mesmo, você tem razão, etc. Às vezes nem tanto. Mas o fato é que no dia que o Brasil perdia Boechat, a Bahia perdia Saja. Saja! Nordestino não pode ver água, viu? Mesmo que não esteja com sede, tem que aproveitar que a gente não sabe no dia de amanhã. Mas o fato é que Saja é Sua Alteza José Antônio.
quem é esse Sua Alteza José Antônio? É um filósofo que a Bahia tinha, professor da universidade, e que tinha uma relação muito próxima do Tribunal de Contas. Era um palestrante que sempre nos visitava. E Saja nos deixou. E nos deixou de uma forma assim meio filosófica, porque disseram que ele tinha morrido, depois disseram que ele não tinha morrido, aí depois disseram que ele tinha ressuscitado, depois disseram que ele tinha morrido, porque filósofo até para morrer é complicado. Filósofo é um caso sério. Mas o Saja tinha uma frase que ele dizia assim, olha, nas suas falas, uma pergunta inquietante: a vida antes da morte? A gente sempre se pergunta, né? A vida após a morte? O que é que vem depois? Ele perguntava: a vida antes da morte? O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que é que nós estamos fazendo com o tempo que nos resta? E como eu gostava muito da fala do professor Saja, eu sempre refletia, é importante sim refletir. Mas mais importante do que a gente se preocupar com o que vai vir, é não deixar de sonhar. E mais importante do que deixar de sonhar, é não deixar de acreditar. E mais importante do que deixar de acreditar, é não, como diz o nosso auditor Almir, que está no Tribunal de Contas desde Priscas Eras, auditor Almir, ele diz assim, olha, a solução para o Tribunal de Contas é só uma, é arregaçar as mangas de trabalho. Então, é bom sonhar, é bom acreditar no sonho, mas é mais importante trabalhar. E nós, dos tribunais de contas, precisamos trabalhar e trabalhar muito, porque só assim seremos valorizados, reconhecidos e, acima de tudo, acreditados. E eu fico feliz quando eu estou aqui hoje, vendo colegas falando sobre sonhos, porque as normas de auditor, assim que eu começar a mexer aqui, também, na minha opinião, decorre de um sonho. E este sonho que começou em 1987. E eu vou explicar por quê. O Tribunal de Contas tem a sua história dividida antes de 87 e pós-87. Eu vou falar um pouco da Bahia para depois chegar aqui nas normas, só para que a gente possa contextualizar. Eu não posso falar daquilo que eu não conheço, eu posso falar daquilo que eu vivenciei, do que eu participei. Eu entrei, como disse, no Tribunal de Contas em 87, março de 87, o concurso foi em 86. Mas o fato é que, em 87, o Tribunal de Contas da Bahia, de forma pioneira, foi reconhecido pelo Banco Mundial para, digamos assim, começar as tratativas para realizar auditorias em projetos cofinanciados. Corria o ano de 1987. E o nosso Ivan lembrou muito bem do nosso Ângelo Gonzalez Malache Barria. E quem conhece um pouco da história dos tribunais de contas no Brasil, ou vai elogiar, ou vai criticar o professor Ângelo Gonzalez Malache Barria. Mas o fato é que hoje nós estamos em 2019, imagina o Estado brasileiro e o Estado baiano em 1989. Mas o fato é que, a partir de 88, então, o Tribunal de Contas firmou um convênio com o Banco Mundial e passou, naquela oportunidade, a realizar trabalhos de auditoria dos projetos cofinanciados, porque até aquela época, quem auditava esses projetos no Brasil, ou era a Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, depois que o braço ficou a Secretaria Federal de Controle, mas inicialmente era a própria STN, ou auditores privados contratados ou autorizados pela STN. Então, todos os projetos do Banco Mundial, e eram muitos naquela época, de agricultura, de educação, de saúde, de infraestrutura. Na Bahia, então, esse senhor disse assim, olha, por que os tribunais de contas, que têm técnicos, têm capacidade, não podem fazer esse trabalho? E aí, como forma pioneira, escolheu, não sei por que A, por que B, né? Eu ainda era um menino nessa época, a Bahia foi selecionada. E passou, então, a partir de 89, a fazer esses trabalhos para o Banco Mundial. Mas todo ano, Ângelo Gonzalez Malache Barria ia à Bahia para revisar os nossos papéis de trabalho, porque o banco exigia esse procedimento. E ele sempre perguntava assim, olha, tudo bem, o relatório está bem feito, os papéis de trabalho mais ou menos, mas com base em que vocês fizeram esses trabalhos? Mas com base em que, Malache Barria? Com base em quais normas
Não, com as normas do Conselho de Contabilidade, a resolução 530, depois a 700, 701. Não, mas vocês não têm normas próprias. Vocês não podem ficar fazendo auditoria com base em normas de um órgão que não tem nada a ver com vocês. E isto ficava nos martelando, porque toda vez que ele fazia a revisão, ele colocava essa observação, que os tribunais não tinham normas próprias de auditoria. Isso passou o tempo, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, chegamos a 95. Um grupo de técnicos do Tribunal de Contas da Bahia, então, se juntou e resolveu pegar tudo que tinha de bom, seja do GAL, seja da Intosai, seja do Instituto dos Auditores do Brasil, seja do Conselho Federal de Contabilidade, e fez uma espécie de um corte-cola, sem os recursos de hoje da tecnologia, mas pegou tudo que tinha de bom e apresentou uma proposta de normas. Mas para fazer isto, era preciso pegar a experiência do que existia no mundo. Só que naquele tempo, tudo era em inglês, tudo era espanhol, e não chegava aqui com a facilidade que tinha hoje. O tribunal começou então a idealizar uma série de traduções de normas da Intosai, traduções de normas do GAL, do Canadá, e assim sucessivamente. Mas, como disse, era preciso pegar outras experiências para fazer então uma norma com a cara mais brasileira. E aí em 2006, isso tudo, eu estou mostrando as fotos, mas tudo isso, como nós somos auditores todos, grosso modo, há as evidências adequadas em relação a isso, suficientes e adequadas. Então, portanto, primeiro a série de traduções, fizemos 13 traduções de normas internacionais, a partir de 95, e em 2006, esse grupo de técnicos, Amaral, Cristina, eu tive uma participação muito que modesta, se tive um mérito, foi apenas escolher alguns para fazerem um trabalho, né? Eu digo sempre isso, que Graciliano Ramos, quando foi prefeito de Alagoas, ele tem uma frase nos seus relatórios: olha, mérito não tive algum, quem fez tudo foram os servidores. Se eu tive algum mérito, foi ter escolhido os bons servidores. Então a gente não faz nada, na verdade, se não tiver uma boa equipe, se não tiver pessoas comprometidas. Vai me abandonar, amiga? Por favor, já vai? Não me deixe. Ela nem olhou para mim, se despediu para mim. Por favor, vocês se despeçam de mim quando saírem, por gentileza. Estou brincando. Mas o fato é que, em 2006, essas normas, esse esboço foi apresentado, e em 2007, foi você, Genédio, em 2007? Foi você, não foi, Genédio? O pai da criança. Essas normas foram apresentadas em um congresso da Tricom, aqui no Nordeste, em Natal. E aí eu tenho que abrir um parênteses para falar de Genédio, porque os tribunais de contas precisam ainda reconhecer o mérito deste garoto. Eu falo garoto assim pela intimidade que nós temos, porque quem conhece a história de Genédio, familiar, religiosa e profissional, sabe o quanto ele foi responsável e é responsável por esse processo de modernização dos tribunais de contas. Não vou falar de Zé Raimundo, para não dizer que eu estou falando de causa própria, mas falo de Genédio, que está aqui presente. Por favor, Genédio, levante aí para a gente te ver. Eu bato palmas para você, então. Pronto aí. Mas aí, graças a essa discussão, não pode aprovar, aprova ou não aprova, aí olha, aprova em ad referendo, não é isso a expressão? Aí Genédio habilmente colocou na resolução da Tricom uma aprovação ad referendo. Foi aí que eu aprendi o conceito de ad referendo. E essas normas, então, em 2007, foram aprovadas. Isso é história, pessoal, pela Tricom. Mas aprovar e não colocar em prática, não há muito a que se fazer. Passou um tempo, 2 anos depois, o debate foi ampliado, e no 25º Congresso da Tricom, já no Paraná, essas normas, mais uma vez, foram referendadas pela Tricom. Mas aquilo que era um sonho, a partir de 2009, 2010, buscou-se vários parceiros para conseguir a disseminação, digamos assim, dessas normas. E aí, senhoras e senhores, nós não podemos esquecer de 2010.
Se os tribunais de contas hoje são o que são, devemos muito a este programa. E aqueles conselheiros, Ivan, que trabalharam de forma árdua para que o Promoex fosse implantado, para que o Promoex fosse executado. Eu nunca vi os tribunais de contas tão juntos, tão próximos, conselheira Rosa, tão envergando a mesma bandeira, como no Promoex. Nunca conheci tantos técnicos dos tribunais de contas, tanta gente boa, como neste momento. Os tribunais de contas nunca foram tão únicos, tão uníssonos, como neste momento. E aí eu diria que no Brasil a história dos tribunais de contas, sim, se divide antes e depois do Promoex. Muito do que a gente vê aqui hoje, de tecnologia, de estrutura, de técnicos capacitados, Gominho, deveu-se a este programa. Poderia citar aqui vários conselheiros, o conselheiro Cadelha, do Ceará, do TCM do Ceará, conselheiro Salomão Ribas, de Santa Catarina, com uma voz magistral. Quem ouve o conselheiro Salomão Ribas falar tem que ficar boquiaberta. Conselheiro do Rio Grande do Sul, Vitor Faccioni. Conselheiro Ademar Bento Gomes, conselheiro Manuel Castro da Bahia, por que não citá-los também? Então, homens que verificaram, e olha que eu estou falando de 2010, há quase uma década, que era preciso o Tribunal de Contas no Brasil se fortalecer, era preciso o Tribunal de Contas se modernizarem. Foi um marco. E aí, já no âmbito do Promoex, em Manaus, novembro de 2010, num congresso sobre meio ambiente, também se discutiu esta questão das normas. Mas o grande salto, já com o comando do Instituto Rui Barbosa, em 2011, publicamos 30 mil exemplares, que não é nada. A gente pensa, 30 mil que é muita coisa, para o tamanho do Brasil, não é nada. O mal e o bom do Brasil é este tamanho. 2 seminários regionais e as normas, enfim, já com auditoria governamental, foram aprovadas. Mas quis o Senhor que neste momento também o TCU aprovasse as normas. E olhe que nesses seminários que foram realizados, eu particularmente estive 2 vezes no TCU, convidando o TCU, mandamos ofício para que o TCU participasse, e técnicos do Brasil inteiro, juntos, em um seminário em Brasília, pegou-se o que tinha, cada um apresentando sugestões, depois de audiência pública, um processo imenso. O TCU lançou as NATs, não é isso, Zé Raimundo? Eu até gosto porque foi justamente no dia do meu aniversário, 10 de dezembro de 2011, foram lançadas as NATs. E o Brasil ficou com 2 normas simultaneamente, as NAGs, as normas de auditoria governamental, e as normas de auditoria do TCU, próprias do TCU. E ficava um paradoxo, ou seja, como é que eu posso ter os tribunais de contas com as normas aprovadas pelo IRB e o TCU com as normas do TCU? E ficou um contrassenso. Imaginem os senhores como explicar lá fora que no Brasil havia 2 normas, as normas específicas do TCU e as normas dos estaduais. E aí, graças ao ministro Augusto Nardes, que também muito contribuiu para o processo de abertura e reconhecimento dos tribunais de contas. Quem frequenta a OLACEFES sabe o quanto os tribunais de contas brasileiros são devedores do ministro Augusto Nardes, que permitiu que os tribunais, estou errado, Genésio, ingressassem na OLACEFES, que é a Organização Latino-Americana do Caribe e das Instituições Superiores. E logo depois o ministro Haroldo Cerdraz. Não podemos ficar com esse conjunto de normas. E aí, juntos, já correu o ano de 2014, já correu o ano 2014, iniciou-se então o processo de convergência dessas NAGs e das NATs com o padrão da Intosai. E aí, com técnicos do TCU, técnicos dos tribunais de contas, esses verdadeiros heróis do bom combate, capitaneado por doutor Genédio, doutor Zé Raimundo, doutora Jaqueline, do Tribunal de Contas do Paraná, não esqueci não, fique tranquilo, Zé Raimundo, e em especial a doutora Selva.
E por que eu vou falar em especial com a doutora Selva? Porque, senhoras e senhores, por mais que a gente tenha sonhos, faça projetos, planos e que desejemos um Tribunal de Contas melhor, Gominho, tem alguém lá de cima que tem outros projetos. O Rapa é muito feliz numa música que é, meu Deus do céu, esqueci o nome da música aqui agora, mas ele fala assim, quando estiverem na frente do reto, fique esperto, parado e quieto. Eu esqueci o nome da música agora, alguém, hein? O rap é a banda, mas a música, bota no Google aí que acha, quando ficar na frente do reto, fique esperto, parado e quieto. Tem um nome a música, eu esqueci agora, mas essa música ele diz assim, olha, você que é cheio de vaidades, de bobagens, não se esqueça que tem um cara lá em cima que faz tudo diferente. E aí quis o papai lá de cima que Selva nos deixasse, sem ver o fruto do trabalho que ela sempre contribuiu, que ela sempre ajudou, se materializar desta forma. E aí, desta forma, com a visão de gestor do nosso presidente Ivan Bonilha, que conseguiu reunir uma equipe talentosa, e aqui eu vou falar somente do nome dele, que ele tem uma risada assim bonita, que é o nome que é o Nelson, um dos cabras mais inteligentes que eu já tive a oportunidade de conhecer, e vocês vão ver que Gominho tinha razão, porque o melhor de fato está por vir sempre, ele e com a sua equipe belíssima, né? Com todo o respeito, aliás, a gente fica até preocupado quando vai dizer que a mulher é bela hoje em dia, para não que vai receber processo. Então, eu digo belíssima com todo o respeito, para não ter processo. O fato é que vai apresentar o que está por vir, o que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Mas, como eu dizia, falar de Selva, porque eu tive o prazer de ter sido colega de Selva no primeiro programa avançado de auditoria governamental, patrocinado pelo Banco Mundial. Um programa de 900 horas de auditoria governamental, que começou em 89 e terminou em 94. Um curso que envolvia quase todos os tribunais de contas no Brasil, com 3 polos: Brasília, São Paulo, Bahia. Mas por que a Bahia? Porque desde 87, desde 89, a Bahia já fazia aqueles trabalhos para o Banco Mundial, e acho que Malachi Chevarria gostava do nosso acarajé. Eu acho que ele gostava. Mas o fato é que, neste programa avançado, um polo era a Bahia, e na última etapa, todos os participantes, todos os profissionais, algo de em torno de 80, 90, tem até um conselheiro do Tribunal de Contas de Rondônia, Crispim. Crispim é conselheiro do Tribunal de Contas de Rondônia. Tem alguém de Rondônia aqui? Alguém de Rondônia? Mas seu nome? Não ouvi. Wagner. Mas não há um conselheiro chamado Crispim? Vice-presidente. Pois bem, o conselheiro Crispim foi colega nosso também deste programa avançado de auditoria governamental. E Selva também era nossa colega. E naquele tempo, ela do estado de Goiás, a gente já discutia como era importante fortalecer os tribunais de contas. Oi. Oh, que coisa boa, levante, escute mais seu nome. Patrícia, então Vossa Excelência deve lembrar de mim. Lembre de pé, Patrícia, por gentileza. Pode me ver direto. Fica em pé para eu te ver. Isso. Do TSE de Goiânia, exato. Faleceu. Viu? Palmas para você, Patrícia, porque aqui, obrigado, Patrícia, aqui não é culto evangélico, mas tem que ter profissão de fé, tem que dar o testemunho para poder provar que é verdade. E aí, claro, nada melhor do que o povo que faz a auditoria nesse Brasil falar que eu que estou dizendo é mais pura verdade. Obrigado, Patrícia, bom te ver, não estava te reconhecendo, mas o tempo é isso, o tempo de fato faz com que a gente esqueça as coisas, né? O tempo é... Mas é a melhor opção envelhecer, indubitavelmente, para poder contar histórias. Então, quem vai, digamos assim, discorrer sobre o que está acontecendo hoje com as normas é quem de fato está fazendo isto acontecer. Agora, quando eu vejo os senhores aqui todos reunidos para discutir, debater este assunto, é porque aqueles que aqui citei, que aqueles que eu procurei aqui na minha fala, de forma muito humilde, homenagear, porque nós não podemos esquecer da história. O Brasil é o que é hoje porque ele esquece rapidamente o que acontece. O professor, meu companheiro de labuta, meu presidente Ivan, questionou o artigo da INEP. INSP.
Eu vou dar o meu testemunho. Eu comecei minha vida em auditoria privada, né? Como já falei para os senhores, passei 4 anos e fui para o tribunal para o concurso público. Tenho certeza, e eu posso falar porque estive nos 2 lados, que a auditoria nos tribunais de contas é de um padrão infinitamente superior às auditorias realizadas, como Malachi Gervaed chamava, das EPAs, das empresas privadas de auditoria. O auditor, Jorge, eu sei que também você gosta muito dessa área, o auditor financeiro, o auditor contábil, ele apenas vai dizer se um relatório financeiro está elaborado de acordo com os padrões que regem a concepção daquele relatório. Não estou desmerecendo a contabilidade, muito pelo contrário, eu sou só contador. Não sou contador e advogado, contador e engenheiro, contador com meu respeito, e gosto desse pessoal que é muita coisa, né? Eu tinha um colega que era engenheiro, advogado, contador, administrador e doido. Tinha que ter alguma coisa, pelo amor de Deus. Mas eu respeito, eu admiro esses caras que fazem isso. Mas o fato é que eu só sou contador. Eu sou modesto operário da contabilidade. Tudo que eu tenho, eu devo à contabilidade. Mas eu não posso concordar com o que ali foi escrito. Porque, tecnicamente, conselheiro Ivana, é porque falta somente dados, não. É porque está incorreto. Porque os trabalhos são totalmente diferenciados. Eu não vou olhar se o balanço é perfeito, o balanço está adequado, de acordo com o padrão de relatório financeiro. Mas se aquela despesa, ela estava orçada, se ela estava orçada, melhor dizendo, ela foi programada, tinha previsão de um plano plurianual, ela foi licitada, e só para saber se ela foi bem licitada, eu tenho um estatuto que rege a compra pública, ela foi empenhada, ela foi liquidada, ela foi paga, ela está bem registrada, ela está bem demonstrada, e mais importante do que tudo isso, o povo, que é o principal interessado de tudo, porque é ele que paga a conta, ele recebeu o benefício, que é a efetividade do gasto público, e que a gente só vê em auditoria operacional, e que se vocês perguntarem o que é auditoria operacional para um auditor privado, se ele for um pouco estudioso, vai associar a auditoria interna, porque ainda rotulam a auditoria operacional como uma atividade de auditoria interna. É só olhar a história. E desconhecem o que nós fazemos com os nossos relatórios de auditoria operacional e que precisamos avançar mais com os nossos auditorias de conformidade, que é muito diferente do que faz um auditor privado. E quem fala isso, fala humildemente porque conhece os 2 lados. E vejam, senhores, se fosse tão perfeito, Arthur Anderson estaria aí até hoje. Vocês lembram da Arthur Anderson? Quem lembra da crise americana de 2008, vai saber o que eu estou falando. E a Arthur Anderson, na nossa época, dos Big Eights, era o sonho de consumo, que era a maior empresa de auditoria do mundo. E sumiu em 1 ano. No episódio da Enron, da Tico. O pessoal fala muito da Petrobras. Aí, não, o TCU não viu a Petrobras, já ouvi palestras sobre isso. Meu Deus do céu, a Petrobras tinha auditoria interna, a Petrobras tinha auditoria externa, Pricewaterhouse, que por coincidência era a mesma auditoria privada que auditava a Odebrecht. A Price era auditor da Odebrecht e auditor da Petrobras. Mas isso não se discute, eu não vi nenhum artigo técnico discutindo esse assunto. Mas a Petrobras, além da auditoria interna, auditoria externa, tinha auditoria da Receita, auditoria da CVM, auditoria do Ministério do Planejamento. E nós vimos o que aconteceu com a Petrobras. Porque controle, por mais preciso, por mais eficiente que ele seja, tem falhas. No sistema Tribunal de Contas há falhas, Gominho. Mas nós precisamos resolver essas falhas e mostrar trabalho. Resolver internamente e mostrar trabalho. Não quer dizer esconder, não. Muito pelo contrário. Quem conhece os meus escritos, quem conhece as minhas falas, nosso colega, ele foi meu aluno lá na pós-graduação do Rio Grande do Norte, sabe que eu sempre defendi isso. Não quero esconder falhas que nós temos. Temos falhas, sim. Mas como é que a gente resolve isso? De forma proativa. A gente resolve como nós estamos fazendo aqui agora, dizendo, olha, eu preciso aprimorar a minha prática auditorial.
eu preciso melhorar os meus procedimentos auditoriais. E como é que eu melhoro isso? Observando padrões que estão sendo aprovados internacionalmente também agora. É esse salto de qualidade que os tribunais de contas estão dando com o nível 1 das nossas normas brasileiras de auditoria do setor público e também com o nível 2. Vejam os anos, tá? 2015 o primeiro, 2017 o segundo. E eu espero, conselheiro Ivan Bonilha, aqui, em 2019, Vossa Excelência plante a semente, a terceira semente, que é justamente o nível 3, com o detalhamento das normas de auditoria financeira, que alguns brigam comigo, porque eu digo contábil, eu digo financeira, acho tudo isso balela. O importante é fazer e fazer bem feito, e também com a questão das normas de auditoria operacional. E aí isso depende, claro, do talento de Nelson e equipe, que vai agora assumir e mostrar que Gominho tinha razão, porque, de fato, hoje e sempre, o melhor está sempre por vir. E como eu falei das sementes, mostrei a primeira, a segunda, né? Mostrei a primeira, a segunda, precisamos plantar a terceira, mas jamais podemos julgar uma árvore e seus frutos somente observando a semente. Quem é aqui do Pará sabe as sementes, ainda hoje aprendi que é Ixi, é o nome da fruta, Zé Raimundo? O Xi que você planta uma sementezinha, espera quase 9 meses para que ela possa germinar. E depois de 9 meses que ela germina, vai esperar quase 20 anos para poder tomar um sorvete de Uxi ali na Cairu, sem merchandising, por favor, mas aconselho quem não conhece, quem é de fora, experimente o tal do sorvete na Cairu, que é uma maravilha. Ontem tomei 3. Perguntaram se baiano não vai estourar, não. Eu fiquei até com vergonha, porque eu queria tomar o quarto. Mas o fato vai ter que esperar 20 anos para que o Uxi dê fruto numa árvore frondosa, numa palmeira frondosa. E aí as pessoas, mas não está demorando muito a questão das normas? No setor privado a mesma coisa, em relação à aprovação das normas. A lei societária é de 76, as mudanças ocorreram por força legislativa em 2007. No setor público, que falam tanto que é ruim, a nossa lei de contabilidade e orçamento público é de 64. Mudamos a contabilidade pública, o pessoal da STN, do Conselho, Paulo Feijó, João Eudes, e tantos outros, professor Liberalquino, Joaquim, professor Francisco, professor Lino Martins da Silva, mudamos as normas de contabilidade pública sem mudar a 4.320. Vejam a mestria desta lei. É isso, Jorge? Autor de vários livros aqui, recomendo os livros do professor Jorge também. O fato é que, na auditoria pública, mostrei para os senhores a história, porque tão somente esse processo é um processo lento mesmo. E veja que em Tossai, com todo o recurso que tem, lá tem inconcluso ainda. E o TCU, idem. Mas, para dizer que eu não falei das flores, eu estou aqui acabando e dizendo assim, olha, eu gosto muito dos escritos do livro sagrado. Antes que me perguntem, eu não sou pastor, não sou evangélico. Mas você é católico? Sou. E lê a Bíblia? Eu falei, oh. Mas de vez em quando eu também bato meus tambores, eu sou da Bahia, gente, mas tudo que é bom eu acredito, eu defendo, senhores. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação comigo, ela fez o que pôde. Eu tenho certeza que os senhores aqui agora, cada vez mais, vão fazer o que podem. Um beijo, um queijo, até a próxima. E não esqueça de provar o sorvete de Uxi, que é tão bom quanto o de Carimbó. Um abraço, obrigado a vocês.